Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, André Afonso Monteiro, para o estudo do livro A Gênese, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, amigo ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, a rádio que toda a família pode ouvir, programa Luz na Penumbra, estudo da obra A Gênese. Hoje aqui comigo o nosso querido Alexandre Palmeira, o Alexandre que é trabalhador e médium do Posto Espírita Caridade Bezerra de Menezes. Seja bem-vindo, Alexandre. Olá, caro ouvinte, é um prazer estar novamente aqui, que todos temos um bom estudo. E na técnica, o nosso sempre também muito querido Serginho, no amparo e no auxílio aqui da parte da operação do áudio e da gravação do programa. Amigos ouvintes, nós daremos continuidade ao estudo do capítulo 11, a Gênese Espiritual. Na semana passada nós iniciamos a raça adâmica, no item 38, e hoje nós vamos retomar o nosso estudo a partir do item 39. Diz Kardec para nós: no estado atual dos conhecimentos, não é admissível a doutrina segundo a qual todo gênero humano procede de uma individualidade única, de há 6.000 anos somente a esta parte. Tomadas a ordem física e a ordem moral, as considerações que a contradizem se resumem no seguinte: do ponto de vista fisiológico, algumas raças apresentam característicos, tipos particulares que não permitem que lhes assinalem uma origem comum. Há diferenças que, evidentemente, não são simples efeito do clima, pois que os brancos que se reproduzem nos países dos negros não se tornam negros e reciprocamente. O ardor do sol tosta, brune a epiderme, porém nunca transformou um branco em negro, nem lhe achatou o nariz ou mudou de forma os traços da fisionomia, nem lhe tornou lanzudo e encapinhado o cabelo comprido e sedoso. Sabe-se hoje que a cor do negro provém de um tecido especial, subcutâneo, peculiar à espécie. Há-se, pois, de considerar as raças negras, mongólicas, caucásicas, como tendo origem própria, como tendo nascido simultaneamente ou sucessivamente em diversas partes do globo. O cruzamento delas produziu as raças mistas, secundárias. Os caracteres fisiológicos das raças primitivas constituem indício evidente de que elas procedem de tipos especiais. As mesmas considerações se aplicam, consequentemente, assim aos homens quanto aos animais, no que concerne à pluralidade dos troncos. Então, amigos ouvintes, aqui no item 38, Allan Kardec ele vem falando da origem da raça adâmica, ele fala dessas questões, ele vai dizer que, na verdade, a gente até fez uma remissão ao Livro dos Espíritos, onde os benfeitores respondem a Kardec se Adão se a espécie humana começou com um único homem, isso é na questão 50, é um Livro dos Espíritos, e os benfeitores vão dizer que não, que aquele a quem chamais Adão não foi o primeiro, nem o único que povoou a Terra. E até Kardec ele vai falar, quando ele vai comentar a questão 51, ele vai dizer que, na verdade, Adão foi uma dessas pessoas que sobreviveram numa certa região a alguns desses cataclismos que agitaram nas diversas épocas da superfície da Terra. Então ele foi um dos sobreviventes e dali se criou essa ideia de que ele seria a origem de todo nosso povoamento. É porque a ideia que se tem em conta é que Adão deve ter vivido entre 4 e 6 mil anos
da nossa era. Que já é muito antes, né? E já se encontrou aí esqueletos, fósseis de homens. A antropologia tem, né, provado cada vez mais. André, se tu me permite, aí nessa questão, a gente também tem que contextualizar o período que esse livro aqui foi escrito, né? Aí, porque tem uma coisa aqui interessante no segundo parágrafo, que ele vem começando assim: do ponto de vista fisiológico, né, orgânico, né, certas raças apresentam tipos particulares característicos. Aí, vírgula, a parte interessante, que não permitem assinalar-lhe uma origem comum, ou seja, ele vem falando que não tem como o ser humano ter saído de um único ser humano. E aí é que eu falo que ele tem que contextualizar a obra, não que essa obra aqui esteja errada, né? Mas hoje a ciência já comprova, já através de DNA, por exemplo, né, que somos todos origem de uma única espécie do gênero feminino, né? Agora, claro que depois essa questão mas um ficou de olho puxado, outro ficou com mais melanina que dá mais cor na pele. Isso é uma questão de adaptação, na verdade. Isso é uma questão de adaptação. O cara que vivia lá no Polo Norte, no Polo Sul, lá, o vento forte, aquele coisa toda, fez com que ele ficasse com o olho mais fechado, o olho esticado, né? O outro que vivia numa região de muito sol, né, já tem a pele mais preparada para o sol, né? Então, assim, isso aí também influencia muito, né? Por isso que eu falei que não é que o livro esteja errado, não, tá, gente? É só para a gente poder contextualizar com o que hoje em dia a ciência já nos apresenta. Nesse período que o livro foi editado, foi feito, né, não se tinha essa conclusão, mas não tinha se feito esse teste tão complexo que foi do DNA e que se constatou que viemos todos de uma mesma origem lá na raiz do DNA, naquela coisa bem profunda, né? Então isso vale frisar, tá? Não é como eu falei, não é falando que o livro esteja errado, é porque temos que contextualizar a obra com o tempo atual. Muito bem. Então, Kardec vai fazer essas considerações da questão da origem, os caracteres fisiológicos das raças primitivas, constituem indício evidente de que elas procedem de tipos especiais. E aí ele faz até uma remissão ao capítulo 10 da própria obra, a Gênese, nos itens número 2, falando justamente, né, da gênese orgânica. Quando ele fala lá nos itens 2 e seguintes, no capítulo 10, fazendo essa remissão, que é justamente onde Kardec vai colocar sobre essa questão, né? Ele diz que é uma questão primordial que se apresenta: cada espécie animal saiu de um casal primitivo ou de muitos casais. E aí ele desenvolve essa teoria, né? Então ele diz: tudo, pois, concorre a provar que houve criação simultânea múltipla dos primeiros casais de cada espécie animal e vegetal. Então ele vai tratar essa teoria aqui na Gênese orgânica a partir do item 10. Mas é interessante também nós colocarmos que no livro A Caminho da Luz, o Emmanuel ele vai traçar considerações sobre a Gênese, essa questão das raças adâmicas e sobre o sistema de Capela. Na verdade, o próprio Kardec ele vem fazendo essas considerações sobre Adão e os seus descendentes, e o Emmanuel também ele vai nos informar que nós recebemos do sistema de Capela, e nós até já colocamos alguma coisa sobre isso no programa anterior, falando dos 4 grandes povos que começam a encarnar e a reencarnar aqui no planeta, no nosso planeta. Ele vai dizer que são grupos de espíritos oriundos do sistema de Capela, que é um sistema solar que ele tem, o próprio Emmanuel diz isso, que ele guarda uma semelhança com o nosso sistema terrestre. Então, a partir disso, esses espíritos, que ele diz que alguns milhões desses espíritos que ainda não se encontravam na mesma condição moral e intelectual desse sistema, esse sistema já tinha atingido um grau de evolução,
a maioria da sua população, e esses espíritos ainda estavam rebeldes a essa mudança e a essa transição que esses outros espíritos, a essa evolução que esses outros espíritos já tinham atingido. E a partir disso, esses espíritos, eles é como se você, não é que eles foram expurgados ou exilados ou expulsos de lá, é porque eles não guardavam mais a mesma sintonia e a mesma vibração para permanecerem naquele local. Então eles mesmos é que criaram essa barreira de sintonia e de vibração para permanecer naquele local. Eles não conseguiam mais, diante da condição deles, permanecerem, se sentirem bem naquele mundo, naquele planeta, naquele sistema solar. E por conta disso, e por guardar a Terra essa semelhança com esse sistema solar, eles são convidados a encarnar e a reencarnar aqui. Eles eram planetas, eram espíritos, né? mais evoluídos do ponto de vista moral. E aí, com isso, né, Alexandre, eles são convidados a encarnar aqui entre nós. E aí, no Caminho da Luz, ele vem citando isso, que fala lá no Mundo de Transições. Há muitos milênios, uma das órbitas de Capela, que guarda muitas afinidades com o globo terrestre, atingiria a culminância de um de seus extraordinários ciclos evolutivos. Aí mais abaixo ele faz alguns milhões de espíritos rebeldes lá existiam no caminho da evolução geral, dificultando a consolidação das penosas conquistas daquele povo cheio de piedade e virtude. Ou seja, sim. Quando ele fala aqui, né, que milhões de espíritos rebeldes, né, então já não se enquadrava aquela orbe, né, cheios de, né, e aí entrava em conflito com espíritos que já eram cheios de piedades e virtudes. Mas uma ação de saneamento geral os aliviaria aquela humanidade que fizera jus à concórdia perpétua para a edificação de seus elevados trabalhos. A grande comunidade espiritual diretora dos cósmicos deliberaram então localizar aquelas entidades que se tornaram pertinazes no crime aqui na Terra longínqua, onde aprenderiam a realizar na dor e nos trabalhos penosos de seu ambiente as grandes conquistas do coração, impulsionando simultaneamente o progresso de seus irmãos inferiores. Então eles não estavam sendo penalizados, estavam vindo para cumprir uma missão, né? E ao cumprir essa missão eles estavam pagando aquele débito que eles tinham de não se enquadrar, né, com a rebeldia de não se enquadrar na órbita de Capela. Quando eles ajudam o processo da humanidade, para a gente fazer uma comparação bem pobre, é a mesma coisa o português chegando aqui encontrando o índio, né? Uma civilização bem mais evoluída, né? E tem esse contra-choque, né? Mas a gente continua, nós vamos no próximo bloco. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra, com estudo de A Gênese, na apresentação de André Afonso Monteiro. Amigos ouvintes, retornamos com o segundo bloco do programa Luz na Penumbra, estudo da obra A Gênese, e o Alexandre estava comentando sobre essa questão dos exilados, né, Alexandre? Exatamente. Então, que aí a gente estava comentando anteriormente da questão da mente psicose, né? Alguns segmentos religiosos, algumas doutrinas seguem essa coisa da mente psicose. Só que você, numa encarnação, você pode vir um nominal, na outra animal, na outra vegetal, né? E aí a nossa doutrina nos esclarece que a gente está sempre no processo evolutivo. E como chegamos no nominal, ali só temos a avançar mais para o espírito puro. A gente não anda para trás. E que esse conceito da mente psicose veio exatamente com esses espíritos que foram exilados, né? Aqueles que não entendiam muito pela ignorância que ainda possuíam, né, apesar de ser uma orbe mais evoluída, eles achavam que estavam sendo punidos, que estavam regredindo naquele processo evolutivo deles, tendo em vista que eles já tinham alcançado uma orbe de uma moral muito mais elevada. E aí, como eu fiz no bloco anterior, eu estava fazendo a comparação, né, o português chegando aqui no Brasil encontrando o índio vivendo na pedra polida, e o português já, né, conhecendo a navegação, né, vários instrumentos no astrolábio, enfim, com toda a sua sofisticação. Assim, eram esses espíritos que, quando chegam aqui, encontram a Terra num processo ainda de experimentação do que viria a ser o ser humano, né? Então a gente tem o homem de Cro-Magnon, o homem de Neandertal, o Homo sapiens, né? Foi esse processo de experimentação que veio dando, e esses espíritos foram, claro, né, encarnando
nesse processo que veio trazendo. E aí o homem começa a mudar a vida, deixa de ser nômade, passa a ser uma vida sedentária, ele começa a praticar agricultura, através da evolução desses espíritos que já tinha esse conceito de coletividade, né, de grupo, né? Sim. O Emmanuel, ele diz aqui, né, conforme o Alexandre já colocou, que essa orbe de Capela, ela guarda muitas afinidades com o globo terrestre. E aí esses espíritos, eles estavam rebeldes e dificultavam de alguma maneira o caminho da evolução das conquistas que aqueles povos já tinham atingido. E aí as grandes comunidades espirituais, diretoras do orbe planetário, elas decidem localizar aqueles espíritos que ainda não acompanhavam as transformações morais e as conquistas daquele planeta, e por guardar essa afinidade, por guardar essa afinidade, conforme o Emmanuel coloca, com a Terra, eles são convidados a encarnar aqui no nosso planeta, e lógico que o planeta, numa condição material inferior à do sistema de Capela, e também, de certo ponto, até moral também, então eles são convidados a ingressar aqui no nosso planeta, e a gente fica perguntando, então eles regrediram ou não? A condição moral e intelectual eles levaram com eles. As conquistas morais e intelectuais são do espírito, isso eles não perderam, por isso que a gente tem que observar essa questão aí. Então, o que dificultou para eles foi as possibilidades de crescimento, que lá em Capela eles tinham uma possibilidade, um conforto, tinham uma vida material melhor do que aqui. Aqui eles iam se sacrificar muito mais. Né, André? Tem que se adaptar àquela situação que... A nova realidade. Que era uma bem mais assim, atrasada do que a deles. Sim. Por isso que eles acham que estão exatamente paraíso perdido, né? Estão regredindo, porque eles acham, como é que eu posso estar numa órbita tão elevada, mesmo eu não me enquadrando lá com aquela moralidade daquela órbita, eu já estava lá naquela órbita, eu veio para uma órbita aqui que é tão... Você perde uma condição melhor. Eu já passei por essa órbita há 10 mil anos atrás. Né? Você perde uma condição de experiência de vida material, mas isso não quer dizer que eles regrediram, porque do ponto de vista moral, moral e intelectual, permaneceu as conquistas que eles tinham. E aí é que através desse trabalho na dor, esses trabalhos penosos desse novo ambiente, né, Alexandre, que eles encontram, que eles vão realizar as grandes conquistas do coração, fazendo as suas mudanças, impulsionando assim simultaneamente a nossa evolução, bem como, né, melhorando as condições para nós, e para eles também as conquistas morais que eles iam receber. E daí eles reencarnam aqui no nosso seio, né? A gente ainda, os humanos, ainda uma raça ainda primitiva. E aí eles têm essa sensação do paraíso perdido nos firmamentos distantes, né, que o Emmanuel coloca isso. Então eu vivia num paraíso, e de repente eu saio e venho viver num mundo, num cenário primitivo. Aí eu tenho essa sensação do paraíso perdido e quero voltar teve o grande pecado, e existe aquela fábula, né, de Adão e Eva, nós cometemos um pecado e por isso fomos expulsos do paraíso. Essa é uma alegoria bem da didática. Alegoria, E tem Adão e Eva, que é o que eles... essa fábula, então eu cometo um pecado e aí sou expulso do paraíso. Que não tem nada a ver com sexo, né, entre Adão e Eva, nada disso. Na verdade, isso é uma alegoria de que nós cometemos um erro lá no paraíso. Estávamos no paraíso. E aí cometemos um erro. Qual foi o erro? Foi não seguir as leis divinas. Aí entra na analogia do Adão, né? Foi qual foi o erro do Adão lá no paraíso? Comer a maçã proibida, né? O fruto proibido. O fruto proibido, que não tem nada a ver com sexo. Mas na verdade, ele cometeu um erro. É uma analogia para a gente poder entender, né? Mais ou menos como é que foi lá em cima. E aí, dentro desse mesmo contexto, aquilo que eu falei anteriormente, né? Por isso que muitos desses espíritos estavam imaginando que eles estavam sendo punidos. E aí, quando uma
espiritualidade não faz algo ruim, bom para um espírito e ruim para o outro, é sempre em prol da coletividade e da evolução coletiva, né? Esses espíritos, na verdade, estavam vindo para cá para resgatar aquilo que eles tinham perdido e que tinham dado condições de eles chegarem naquele Eta Orbe, né? Então, para resgatar aquilo que eles perderam, né? E dentro desse processo de resgate, eles estariam ajudando no desenvolvimento, né, do que viria a ser a Terra futuramente, com as civilizações e tudo que a gente conhece, né, que foi avançando ao longo do tempo, né? O poder centralizado, né? Enfim, aí a história vem contando como se formou, né? E assim é o início desse momento, quando esses espíritos começam a encarnar aqui em espíritos ainda selvagens, digamos assim, né? Com pouca experiência nesse processo reencarnatório, né? Espíritos simples e ignorantes, como Kardec nos fala, como os espíritos, né, nos vem falando, né? Espíritos recém-criados, né? Simples e ignorantes, né? Então, quando eles aqui começaram a encarnar, eles já encontraram já encontraram humanos aqui. Sim. Então, eles começam a reencarnar nos corpos humanos, obviamente, mas trazendo as conquistas morais e intelectuais que eles alcançaram. E aí eles acabam vindo, dando origem aos 4 grandes povos. 4 grandes raças. As tradições do paraíso perdido, eles guardavam, né, a raça adâmica, guardavam a lembrança da situação pregressa. Nas reminiscências deles, eles tinham essa ideia do paraíso perdido. E aí eles passaram de gerações até gerações essa questão do paraíso perdido, que ficaram gravadas ali para eles. E esses que são os considerados os anjos decaídos, né, degradados, a maneira de suas vidas passadas, nesse mundo distante de Capela, que eles guardavam, tinham a esperança: nós vamos voltar, nós vamos fazer esse paraíso. E aí eles são unidos novamente nessa esteira das reencarnações e formam, desse modo, a civilização do Egito, o povo de Israel, as castas da Índia e o grupo dos Árias. Esse grupo dos Árias era a família indo-europeia. Então, são essas 4 grandes massas de povos que são oriundos de Capela, e são esses espíritos que vão organizar e organizaram toda a nossa civilização futura. Então, tudo que a gente pode imaginar de conquistas que nós temos hoje, parte da ajuda, do auxílio desses espíritos. E aí eles vêm, encarnam e reencarnam aqui entre nós e vão formar o que hoje é toda a nossa sociedade. Acabam se misturando, entre aspas, desse jeito. Então são os 4 grandes povos. A família indo-europeia, a civilização do Egito, o povo de Israel, que é o povo hebreu, e o povo hindu, que é da Índia. Sim. Não, e que agora essas raças, né, elas foram dando origem a outras raças, né? O cruzamento dessas raças primitivas foram dando origem a outras milhões de tantas outras raças que temos espalhadas por aí, né? Mas todas essas tantas outras raças que existem por aí, elas descendem de 4, 5 grandes raças, né, que são as primeiras raças, né? E até tem algumas literaturas espíritas que falam que uma dessas raças mais primitivas que ainda encontramos ainda são os aborígenes, né, da Austrália, né, que já são uma das raças mais antigas que tem. São eles, né? Até por teste de DNA é comprovado, e como eu falei, algumas literaturas da doutrina mais científica, ligada a essa coisa da doutrina vinculada ao cientificismo, venha alertando sobre isso, né? Que eles são a raça ainda mais ligada àquele contexto daquelas raças primitivas. Muito bem. Então, amigos ouvintes, a gente está chegando aí ao final do programa de hoje, em que Kardec traça, aqui no item 39, essa comparação para nós do povo da raça adâmica, que vai falar dessa origem, desse ponto fisiológico, que questiona, na verdade apresenta um estudo, uma conclusão acerca de que a raça adâmica, na verdade, não tem essa origem em Adão, que Adão, quando chegou aqui, já existiam outros povos, e que Adão, na verdade, é um desses espíritos
que é oriundo de Capela, junto com demais outros, que aqui tem milhares, na verdade, não foi um único só, mas milhares de espíritos que aqui tiveram a possibilidade de encarnar para desenvolver também o seu senso moral, mas, acima de tudo, nos auxiliar nas nossas conquistas também de progresso da civilização. Então, amigos ouvintes, chegamos ao final do programa de hoje, desejando a todos muita paz em seus corações. Muita paz para todos, que Deus continue com todos. Que Deus continue com todos. Que Deus continue com todos. Que Deus continue. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Nádia do Couto Vale, para comentar o céu e inferno ou a justiça divina segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec. Amados ouvintes, paz e luz às nossas mentes e corações, hoje e sempre. Continuamos com o estudo desta obra que contém a teologia espírita e nós estamos estudando a primeira parte, já no capítulo 7º, que o nosso amado codificador Allan Kardec titulou As Penas Futuras segundo o Espiritismo. E nesta parte, nós temos um subtítulo, Código Penal da Vida Futura, e como diz o nome, o nosso querido codificador também apresentou os itens sob forma de artigos. E então, são esses artigos que nós estamos estudando e começamos o nosso estudo indagando, não é, ô Moisés, mas existe alguma maneira que a doutrina nos ensine para evitar ou até atenuar, diminuir as consequências futuras de uma falta que nós tenhamos praticado ou estejamos praticando agora no presente? Certamente, querida Nádia, e também para você, querido ouvinte, que sabe que a lei de Deus é acompanhada de misericórdia e o seu objetivo é a educação. Então Deus nos dá a oportunidade de reparação. E é exatamente o que está escrito no 27º artigo. Exatamente, do Código Penal. Nós estamos aqui, ouvinte querido, você já percebeu, nós continuamos aqui na companhia generosa do nosso querido amigo e irmão Moisés Santos, que dá a sua prestimosa colaboração em vários programas da rádio, e que está aqui conosco estudando, para nossa alegria, estudando esta obra. Então, Moisés, sim, qual é o meio? O único meio de evitar ou atenuar as consequências futuras de uma falta está no repará-la, desfazendo-a no presente. Quanto mais nos demorarmos na reparação de uma falta, tanto mais penosas e rigorosas serão no futuro as suas consequências. Então não nos permitamos a ilusão de que, por acreditarmos na reencarnação, que podemos fazer com que estas condições infelizes dos nossos equívocos sejam reparadas na encarnação seguinte. Porque vai ser mais difícil. Não sabemos as condições que estaremos, as pessoas com as quais partilhamos e convivemos e que poderíamos também contar com um mecanismo de sustentação emocional poderão já ter ascendido para outros planos adiante. E quantos de nós nos sentimos assim, não é, Nádia? Essa ideia de que eu tenho saudade de um lugar que eu não sei qual é. Saudade de uma pessoa que eu não encontro. É exatamente isso, essa penalização que nós causamos para nós mesmos por não termos reparado a tempo enquanto estávamos a caminho com aqueles que podíamos partilhar da possibilidade dessa reparação. E você veja, às vezes nós ouvimos pessoas dizendo assim, na outra vida eu resolvo, não é isso? Pois é.
não, isso aí tem tempo, nós somos aqueles viajores da eternidade, então, na próxima encarnação eu resolvo. Não. Sim. É muito mais tarde do que nós pensamos, o planeta está sendo promovido, e para nós permanecermos no planeta, apesar de ficarmos reclamando dele. Sim. Mas o planeta está sendo promovido. Será uma grande conquista nossa, porque depende de nós, uma grande conquista nossa permanecer aqui no planeta Terra. Um planeta maravilhosamente modelado pelas divinizadas mãos de Jesus, para que nós aqui pudéssemos empreender, como estamos empreendendo, o esforço sagrado da evolução. Sim. Então, o único modo é de nós resolvermos o assunto nesta encarnação, desde que tenhamos já conhecimento, já nossa consciência esteja desperta para o fato de que aquela escolha, aquele ato foi uma falha, né? Uma Sim. falta nossa perante a lei de Deus. E o mecanismo da reparação passa pelo reconhecimento dessa falta que nós causamos. Então, enxergarmos-nos, reconhecermos a que ponto nós temos a responsabilidade do que provocamos, é o primeiro passo. E o perdão é sempre o mecanismo libertador, porque o perdão não é para julgarmos o equívoco do outro, mas também é avaliarmos a libertação com as leis de Deus, nos desvincularmos desse mecanismo do mal que nós causamos e, portanto, fomos objetos da ação de terceiros. Então, a reconciliação, o estarmos a caminho e aproveitarmos a oportunidade desse convívio para restabelecermos essa falta é a grande oportunidade que Deus nos dá. Que Deus nos dá. Muitas vezes em família, né? Muitas vezes com um vizinho, muitas vezes com o chefe da nossa repartição, dentro da sociedade. E quantas vezes na casa espírita, quando nós reencontramos aqueles espíritos com os quais nós nos equivocamos juntos, em outras denominações religiosas, e agora estamos ali frente a frente com aquele espírito, e temos às vezes dificuldade de lidarmos com ele. E aí temos que aprender a respeitá-lo, a tolerá-lo, às colocações infelizes, aos julgamentos apressados, aos melindres, às insatisfações, às fofocas causadas por muitos, e que é um grande treino para nós nos restabelecermos diante das leis de Deus. Diante das leis de Deus. Você veja, mas é interessante como nós somos seres complexos, né? E muitas vezes, por causa dessa complexidade, incoerentes. Sim. Você veja, se nós aplicarmos isto aqui, a nossa relação com uma criança que esteja no nosso entorno e que seja da nossa responsabilidade também em educar, você veja, pensando neste contexto, vou reler aqui o artigo 27. O único meio de evitar ou atenuar as consequências futuras de uma falta está no repará-la, desfazendo-a no presente. Quando uma criança erra diante de nós, numa situação ou outra, nós imediatamente queremos que ela se corrija. Se ela briga com outra criança, nós queremos que ela imediatamente desculpe o outro, resolva aquilo. E nós, quando achamos que precisamos empreender essa autocorrigenda, nós dizemos que vamos deixar para a próxima encarnação. Você veja a nossa complexidade, a nossa até incoerência nesse particular. A infantilidade de espírito que exatamente. Vivemos, né? A falta de maturidade. A maturidade espiritual é uma conquista. E que a experiência vai nos ajudar, principalmente quando nós nos permitimos a sentir o que causamos no outro. Isso é um mecanismo de aprendizado muito grande. Quando nós sentimos algo que julgamos ser injusto e não sabemos divisar a sua causa, podemos pensar dessa forma: Deus está permitindo que a reparação ocorra. Ensinando-me a sentir o que provoquei no outro, para que eu jamais provoque isso, ou jamais me predisponha a agir novamente dessa forma. Dessa maneira, exatamente.
Passamos então ao artigo 28, Moisés? Sim. Então, vamos lá. Você pode ler? Sim. 28º artigo. A situação do espírito no mundo espiritual não é outra senão a por si mesmo preparada na vida corpórea. Mais tarde, outra encarnação se lhe faculta para novas provas de expiação e reparação, com maior ou menor proveito, dependentes do seu livre arbítrio. E se ele não se corrige, terá sempre uma missão a recomeçar, sempre e sempre mais acerba, de sorte que pode dizer-se que aquele que muito sofre na terra, muito tinha a expiar. E os que gozam uma felicidade aparente, em que pesem aos seus vícios e inutilidades, pagá-la-ão muito caro em ulterior existência. Nesse sentido, foi que Jesus disse: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, que está bem declarado no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5. Isso. Um dos capítulos mais longos do Evangelho, não é isso? E mais consolador. Mais consoladores, exatamente. Junto, ele faz um conjunto com o capítulo 28, que é o das preces. Não por acaso. As aflições e as preces quando estamos em aflição, pedindo ajuda, misericórdia a Deus, a Jesus, aos amigos espirituais. Mas vamos aqui ao artigo 28. Sim. Você já se referiu isso ainda há pouco, Moisés, que a situação do espírito no mundo espiritual não é outra senão aquela que por si mesmo ele preparou na vida corpórea, né? Você há pouco fez um comentário, sim, a esse respeito. Mais tarde, outra encarnação se lhe faculta. Então, é a renovação de oportunidade por misericórdia de Deus. Aí, o que nós fazemos, Moisés, com esta nova oportunidade? Evidentemente, para nós resolvermos os nossos assuntos, os assuntos que nós próprios criamos como problemas, que nós aí consideramos problemas para nós. Então, nessa encarnação, nós temos, então, a oportunidade de, através de expiações e provas, não é? de situações expiatórias e provacionais, corrigirmos aquilo que nós fizemos. Sim. E com que grau de produtividade, digamos, de adiantamento, hein, Moisés? Porque quando Paulo de Tarso diz que a vida é uma só, ele está se referindo ao Espírito. Então, é o mesmo Espírito em uma nova roupagem terrena, ou seja, uma nova personalidade. A personalidade é o corpo físico de carne. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra, com estudo do céu e o inferno, ou a justiça divina segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec, na apresentação de Nádia do Couto Vale. Mas e nesse corpo de carne, hein, Moisés? Que é o novo nome, né? A nova condição corpórea exterior, mas o espírito é o mesmo, isso, com as mesmas conquistas, com as mesmas necessidades a serem reparadas, com os mesmos anseios, com as mesmas predisposições e um pouco mais depurado, porque está numa nova investida, recebeu, quem sabe, um tratamento no mundo espiritual, uma preparação. Quantas Sim. faculdades, né, existem no mundo espiritual que nos preparam para o sexo, nos preparam para o desempenho da nossa profissão, nos preparam para a mediunidade, nos preparam para a família e o encontro, principalmente, Nádia, conosco mesmo. Esse autoencontro. Esse encontro marcado é o melhor de todos, porque aí você não tem como fugir de si mesmo. E com que grau de aproveitamento nós atravessamos estas experiências, algumas de expiação, outras de provação, na nova encarnação, na nova oportunidade que Deus nos oferece? Todo mundo aproveita tudo? Ah, sim.
nós temos o gênero de provas, dos quais o planejamento divino estabeleceu, e consiste nos estímulos de reconsideração de cada uma das nossas posturas. Mas, geralmente, nós não somos aqueles espíritos tão raros, né, que o André Luiz fala, os completistas, né? Os completistas são aqueles que cumprem fielmente o seu planejamento, inclusive no tempo esperado da sua encarnação. Não retornam para o mundo espiritual como suicidas indiretos. Então, esse aproveitamento, ele é raro. O total, né? O total. Mas não é impossível. Não, claro que não. Ele é difícil. Mas se você se dispõe a trabalhar, muitos recebem até moratória. Não é? Quantos casos nós sabemos que espíritos, ao longo da sua encarnação, tiveram oportunidade de acordar, despertar para valores, então vale a pena investir ali nele, ele ficar mais um pouquinho, porque ele vai aproveitar e vai ser um completista. Exatamente. Então, nesse particular, você vê... Aliás, a esse propósito, nós temos na segunda parte desta obra, que é, digamos assim, a parte prática, porque esta primeira parte é a parte dos princípios, a parte teórica da teologia espírita, e a parte segunda do livro é a parte prática, em que o nosso querido codificador nos dá exemplos de como estes princípios estão presentes ou estão confirmados lá nesses episódios, nos desenhos dessas várias encarnações, na forma como os espíritos desencarnam e como despertam e passam a viver no plano espiritual. Então, é nesta perspectiva que nós vemos aqui que o maior ou menor proveito está diretamente ligado ao livre-arbítrio do espírito e como depois ele faz essa autoavaliação de por que ele aproveitou ou não aproveitou suficientemente as oportunidades que estavam ali oferecidas por misericórdia divina a ele, e nós aí, claro, também estamos com esta misericórdia aqui na nossa encarnação. E aí nós vemos, quando olhamos para trás, desenfaixados do corpo físico, o quanto tínhamos em mãos toda a possibilidade de executar tudo o que estava planejado. Os recursos, né? Mas muitos de nós nos permitimos a ilusão material, das satisfações grosseiras, dos prazeres, das aquisições daquilo que não serve para a nossa evolução. O que é geralmente lamentável nesse curso. Daí o sofrimento. Nós somos os causadores da própria miséria moral, da própria miséria material, de todo o estado de enfermidade que resulta na exteriorização perispiritual para o corpo físico, por conta dessas atitudes em busca da ilusão. A ilusão material, ela nos tira do propósito. Por isso que o Espiritismo tem por objetivo destruir o materialismo. Exatamente. Bem, mas aí, o Moisés, o Espírito tem essa encarnação. Sim. Ele vê que ele tem que corrigir aquilo que fez, como nós, aliás, fazemos com nossas crianças. Lembramos ainda há pouco, né? Engraçado que fazer isso com as nossas crianças nós achamos correto e justo. Pois é. Então, aí, quando nós temos essa oportunidade, nós podemos, como você acabou de relatar, a possibilidade de aproveitarmos plenamente todos os recursos. Sim. Mas e quando isso não acontece? E quando nós não aproveitamos na plenitude os recursos que Deus nos disponibilizou para a encarnação, para corrigirmos os nossos erros? Pedro de Camargo tem essa resposta. Sim. E ele ensina que até mesmo os nossos erros, eles servem como sustentáculos da experiência para avaliarmos novas escolhas. Porque até com os erros nós sabemos de suas consequências e já sabemos onde escolher para não gerarmos as mesmas consequências. Se não vejamos o maravilhoso exemplo de Maria Madalena, Maria de Magdala, que o Emmanuel fala que ela usou dos próprios equívocos,
da própria consciência dos excessos que realizava no prazer, para então dar uma volta completa, magnada em direção ao Cristo. E Emmanuel diz que ela realizou o maior sacrifício pessoal que se tem notícia de superação. Então a superação, ela é possível, e até mesmo daquele que executou equivocadamente as suas escolhas, que vai tirar proveito dessa experiência para novo mecanismo de progresso. Pois é, você veja que aproveitar o erro como um elemento educativo é próprio até da lei, né? Aliás, por falar nisso, na área de educação nós trabalhamos com uma sub-área, ou uma área, poderíamos dizer, da psicopedagogia. O que diz basicamente a psicopedagogia? O erro também pode ser um caminho para o acerto, não o único. Sim. Mas pode ser um caminho para o erro. E isso nos, então, encaminha para uma conclusão. O erro também tem uma função educativa. Se nós nos damos conta logo, economizamos tempo e sofrimento. Sim. Se não nos damos conta, se esperarmos muito tempo para despertarmos, aí vai aumentar o sofrimento, não é isso? Exatamente. Então é quando nós nos desnudamos, humildemente reconhecemos as nossas limitações e sabemos que erramos. E já sabemos as consequências. Então não agimos mais. Substituímos o vício pela virtude. Um simples problema de direção. Exatamente. Né? Os espíritos falam. Mas aqui, que tipo de encarnação, quando não dá certo, nós desperdiçamos as oportunidades na encarnação. Nós vamos receber outra oportunidade, porque a misericórdia de Deus é incansável. Sim. Mas aí, que tipo de encarnação, depois de não termos aproveitado os recursos que Deus nos disponibilizou, que tipo de encarnação vai ser? Vai ser levezinha, tipo light? Não, né? Expiação. Isso. Aí a expiação é você observar sem poder modificar o panorama. Isso. Geralmente com as emblemáticas físicas, as alterações da normalidade dos órgãos e as condições mentais debilitadas, de modo que você terá que assistir para reconsiderar. Pois é. Então, aqui está dito, não é isso? Que esse o espírito que não se corrige terá sempre uma missão a recomeçar, um trabalho sobre si mesmo a recomeçar, sempre mais acerba essa reencarnação. Quer dizer, vão apertando as situações e os desafios, porque nós só aprendemos assim pela dor, afinal, não é isso? Jesus disse que nós podemos aprender ouvindo, aprendendo observando, mas nós desprezamos esses ensinamentos e vamos optando por essa forma de não irmos aproveitando as oportunidades e acabamos na faixa aqui de encarnações cada vez mais apertadas, mais duras para aprendermos. São as encarnações compulsórias. De sorte que pode dizer-se que aquele que muito sofre na Terra, muito tinha a expiar, muito tinha a corrigir em si mesmo. E os que gozam uma felicidade aparente, em que pesem aos seus vícios e inutilidades, pagá-la-ão muito caro em ulterior existência. É a mesma situação. Nesse sentido foi que Jesus disse, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Ou seja, felizes aqueles que têm a oportunidade de estar estimulado a sua reparação, porque vai encontrar como consequência a saúde e a paz interior. A saúde espiritual, que vai se refletir na saúde corporal. Sim. Não é porque tudo que acontece no nosso corpo decorre de opções nossas, como espírito imortal, diante de convites da matéria, sobretudo da matéria, que temos aqui tão abundantes no plano material, não é isso? E são bem-aventurados porque não se tornaram rebeldes.
que a rebeldia anula a bem-aventurança. Então, com esta vibração superior de gratidão, nós também externamos aqui a nossa gratidão ao nosso querido irmão e amigo Moisés Santos, que mais uma vez contribuiu generosamente aqui, estudando conosco esta obra, O Céu e o Inferno, a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Obrigada, Moisés. Eu que agradeço. A você também, amigo ouvinte, amigos seguidores, nossa gratidão por terem estado conosco. Paz e luz às nossas mentes e corações, hoje e sempre. Que assim seja. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.